Quando a gente vai falar sobre os princípios físicos, a gente basta lembrar que são os mesmos princípios físicos da radiação X convencional. O que muda é a quantidade de energia que esse feixe vai ter. É um feixe mais, digamos assim, mais forte, mais penetrante. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui um feixe de raio-x que vai passar pelo paciente, vai ser atenuado pelo paciente, e lá no receptor de imagem, no caso aqui os sensores, os detectores, vão receber essas variações de padrão de sensibilização. E aí o computador faz a interpretação desses sinais aí, vai ser convertido para sinal elétrico e transforma em imagem radiológica. Esse sinal vai depender da quantidade de fótons que foi absorvido. E o computador faz o cálculo de quantos fótons o tubo de raio-x, o colete de raio-x está emitindo e quantos está chegando lá no detector. Quando eu faço isso, eu tenho uma noção de quanto de energia do feixe primário chegou ao detector. Esses fótons aí são transformados em sinais analógicos e vão virar sinal que o computador vai entender, certo? No sistema computacional, eu vou ter as famosas workstations. Essas workstations são estações de trabalho que você pode fazer as manipulações e reconstruções básicas de vários planos anatômicos. Eu vou ter reconstrução aí, porque todas as aquisições são no axial, plano axial, paciente deitadinho, barriguinha para cima, e eu vou fazer o corte axial, de baixo para cima. Depois, lá na workstation, eu vou transformar isso daí em sagital, vou transformar o axial em coronal, vou transformar o axial em 3D, vou transformar em várias outras formas, MIP e assim por diante. Isso tudo eu faço na workstation. Hoje já tem alguns aparelhos que são mais potentes e conseguem ter duas telas para um computador só. Aí uma eu faço o controle das imagens, do exame e tudo. E enquanto o exame está rolando, eu posso fazer a reconstrução lá no outro sistema, como se fossem dois computadores numa máquina só. Não é o mais comum, porque ele é um pouco mais caro. O mais comum é que tenha um computador para aquisição de imagens e um computador para fazer as reconstruções. Quanto mais informações eu recebo do sistema, mais fidedigna essa reconstrução. Isso daí é, me permite que eu tenha cortes mais finos ou que eu tenha cortes reconstruídos. É uma das reconstruções que a gente faz. A gente pode adquirir com um corte de 1 milímetro, reconstruir para um corte mais fino e vice-versa. Quanto mais informações eu tenho, mais fidedigna essa reconstrução. Por isso que o corte fino te dá uma qualidade melhor de imagem, mas a dose do paciente vai lá para cima. Tem esse contraponto aí para a gente analisar. Alguns detectores estão trabalhando nessa função aqui, a matriz detectora recebe o raio-x, eu tenho um cristal de luminescência que vai transformar esse raio-x em luz. Funciona basicamente igual aquele ecrã que a gente tem no raio-x. A ideia veio de lá. Mas o importante é que o detector tem uma boa captação. Dentro quando você fala detector, dentro do componente de varredura, você pode ter dois tipos de detecção. Uma matriz de material cerâmico, que hoje em dia a maioria trabalha assim, e uma câmara de ionização, que hoje na maioria dos sistemas monitora a fuga de radiação. Se essa radiação não está sendo colimada. É para não estar expondo radiação onde não deve. O ideal é que seja só no detector, só naquela espessura que a gente escolheu. A qualidade dessa matriz cerâmica é que varia. Hoje a gente tem uma matriz aí que é patenteada pela GE. Se a Siemens quiser usar, tem que pagar a patente da GE. Se a Shimatsu quiser usar, tem que pagar a patente da GE. Ela tem eficiência aí de 99% de absorção. 99% do raio-x que chega, ela consegue converter em imagem.
Por isso que é bem legal. No tubo de raio-x também teve algumas alterações. Hoje esses tubos de raio-x conseguem ter cortes bem finos, menos que milímetro, e conseguem ter uma exposição maior, passar mais tempo irradiando. Isso me dá a qualidade de fazer o exame do início ao fim, sem ter pausa. O aparelho que hoje está na HGV consegue fazer isso, é um aparelho lá na nave hoje, mas o antigo, o anterior, uma vez eu acompanhei os exames lá, eu não estagiava lá, mas tinha uma turma que estudava comigo que estagiava lá, ainda era com o antigo. Pra você ter uma noção, a gente fazia o tórax dividindo no meio. Eu ia até a metade do tórax, até o manúbrio, parava, esfriava a máquina e do manúbrio eu terminava até a ponta do seio costofêmico. Porque ele aquecia muito e se você não desse essa pausa, acabava danificando a ampola de raio-x. Abdômen era do mesmo jeito, fazia primeiro abdômen superior, depois fazia abdômen inferior e, se fosse o caso, fazia a pelve num terceiro exame. Essa tecnologia que a gente tem hoje do Sleep Ring fica esse tipo de conector aí, ó. Ele é quem faz a transmissão de energia e de dados tanto do tubo de raio-x como do detector. Corre aí nesse Sleep Ring. Uma ampola boa de raio-x, ela tem que ter alto poder de dissipação do calor, ela vai esquentar muito, mas vai esfriar rápido, e tem que resistir a altas temperaturas, porque senão ela vai aquecer e vai ter que parar. Se parar, perde qualidade do exame, o paciente não vai mais respirar da mesma forma, vai ter a mesma pressão quando prender o ar, então não é legal não. O ideal é você fazer de uma apneia só. No princípio físico da radiação funciona assim. Você vai ter um, uma corrente gerada, que é o famoso miliamperagem, vai formar uma nuvem de elétrons, o KV vai te gerar uma DDP, uma diferença de potencial, e aí, quando você gerar essa diferença de potencial, ele vai gerar os raios X, e esses raios vão ser lidos, após passar pelo paciente, pelos detectores. Funciona dessa maneira. Sai do tubo de raio-x, passa pelo paciente, e os raios-x atenuados são captados pelos detectores. É importante que essa região aqui, que eu chamo de região de penumbra, seria para a gente o que a gente chama de detector de referência, onde você tem a radiação que saiu lá do tubo de raio-x e não está atenuada por ninguém. Então eu sei que quando saiu de lá, quando chegou aqui, se não tinha nenhuma diferença, eu posso fazer o cálculo aí de densidade de estrutura para estrutura. Só reforçando, sai do lado do gantry, vem para o computador e gera na tela a imagem radiográfica. Tá? Esses slides você já tem, foi passado para vocês, é só dar uma olhadinha bacana. Só reforçando aí, lembrando para vocês, a questão das unidades Hounsfield. Essa unidade Hounsfield é o padrão que a gente tem de densidade. Quanto mais denso, maior o número. Quanto menos denso, menor o número. Vai de menos 1000 até 1000. E o zero é sempre a água. Eu vou passar com vocês agora aquela revisãozinha do nosso exercício. Tá? Dúvidas? Alguém tem dúvidas quanto a esse pontinho que a gente acabou de passar? Ou já posso passar para as questões? Eu não tô conseguindo me... Eu tô estudando aqui quando termina. Mas... Vamos lá. Primeira questão. No esquema aí, esse esquemazinho que a gente mostrou, viu lá nos slides da aula, no esquema abaixo está demonstrada a arquitetura de um tomógrafo e didaticamente é dividido em duas unidades funcionais.
Indique quais são essas duas unidades, citando pelo menos 2 subsistemas de cada um. Aí o nosso esquema, está aí nossa resposta. Duas partes aí bem distintas. Unidade de varredura, é onde o paciente é colocado, e onde eu tenho a exposição da radiação e tenho captura da imagem. Captura do fóton, que vai ser convertido em sinal elétrico. Fixa aí para ti esse nome, ó, paciente. Se você falar em unidade de varredura, está ligado à parte que o paciente está. Aí também você vai ter o gantry, que está lá dentro do gantry, tem um tubo de raio-x. Lá dentro do gantry tem lá dentro do gantry eu vou ter os detectores. Fora do gantry a gente tem mesa pedestal e as linhas luminosas que estão lá no gantry também. A outra unidade que a gente tem é a unidade de controle do console. É onde eu tenho um comando de controle do aparelho. Lembra disso? Unidade de controle do console, comando e controle do aparelho. Nela eu vou ter todo o sistema computacional, vou ter as workstations e vou ter aí controle de injetora, vou ter as impressoras, caso precise, entendeu? E vou ter aqui a opção de fazer toda a parte de comando do aparelho. Segunda questão, a unidade de varredura normalmente se encontra em uma sala distinta do console de comando e é a única parte que o paciente tem acesso. Qual o nome do subsistema da varredura? Estão posicionados o emissor de radiação e detectores. O emissor de radiação, a ampola de raio-x e os detectores, eles estão dentro do gantry. Né? E esse gantry, o portal, é onde tem aquela abertura que a gente coloca o paciente dentro. Terceira questão, gantry o portal, subsistema de unidade varredura, e possuem alguns aparelhos a possibilidade de angulação em relação ao solo. Qual o intuito dessa angulação? Meus queridos, é importante que essa angulação seja simplesmente, unicamente, quando eu tiver variação de estrutura anatômica que justifique isso. Essa angulação tem que ser de acordo com a estrutura anatômica. Se eu tiver fazendo aí o exame de coluna, por exemplo, ele vai se ajustar ao disco da coluna vertebral. Se eu tiver, por exemplo, fazendo o exame de pescoço, não tem que angular nada. Se eu estou fazendo o exame de tórax, não tem que angular nada. Já se eu estou fazendo exame de crânio, eu posso angular de acordo com a base do crânio. Certo? Por que eu falo isso? Porque se eu não fizer essa angulação de acordo com a estrutura, aí só para a gente matar aí a vontade. Tá vendo como a estrutura normal da nossa linguicinha calabresa é redondinha, né? Que horror. Corto ela certinha, ela vai ficar redondinha. Já se eu cortar ela angulada, olha o formato que fica aí, ó. Ele tem um enlarguecimento, ele tem uma distorção da forma original. Agora,
Quarta questão. Os detectores possuem dois tipos básicos. Quais são os modelos de detectores e quais essas características? Como você pode ver, do jeito que está lá no slide. Alta eficiência de transformação, alta estabilidade e baixa sensibilidade às variações de temperatura. Quinta questão. Outro subsistema que está lá é a mesa. Né? E aí ele pergunta dentro da mesa quais os limites de peso. Limite de peso máximo variando entre 180 e 205 quilos, quando ele for distribuído, e quando for um ponto focal, 120 quilos. Sexta questão, falando de bomba injetora. Quais são as vantagens de uso dessa bomba? Contínua, velocidade programável. É por ela que eu tenho uma adequada via de acesso à injeção. A gente faz injeção do meio de contraste utilizando as famosas seringas. Você corre o risco de, na troca de uma seringa para outra, perder muito tempo e aí você perde a continuidade da injeção do meio de contraste. Por isso que a via de acesso para a injeção do meio de contraste ideal é com a bomba injetora. Nem todos os serviços têm. A HUT daqui, por exemplo, não tem bomba injetora. É tudo injeção manual. Então, o ideal é que já leve, deixe todas as seringuinhas prontas, só trocou o mais rápido possível. Se precisar de ajuda, chama algum auxiliar lá, com uma técnica de enfermagem, alguma coisa desse tipo. Isso vai me dar uma melhor visualização do meio de contraste dentro dos vasos. Então, vai ficar mais fácil de perceber. Isso vai me permitir que eu faça estudo dinâmico. Como é esse estudo dinâmico? É um estudo de acordo com a fase em que o meio de contraste se encontra. Tem meio de contraste que vai ser apresentado quando você faz a fase arterial, em que esse meio de contraste está nas artérias. Tem exames que o ideal para você pegar é quando o meio de contraste está na fase venosa, ou conhecido também como fase portal. Ele tem esse nome por causa da veia porta. E tem as fases tardias, que é quando esse já está sendo eliminado. Quando a gente fala no caso aqui de estudo de renais, a gente tem também o que chama de fase nefrográfica, que é quando quem está cheio de meio de contraste é o rim. Esse rim vai estar todo branquinho, cheio de contraste. Tem um ponto-chave também, que é a diluição desse meio de contraste. Isso é possível quando você tem bombas de duas cabeças. Eu tenho bomba com uma cabeça, só injeta meio de contraste, e tem uma bomba injetora com duas, onde você vai ter uma com meio de contraste e a outra com soro fisiológico. Aí você pode injetar as duas ao mesmo tempo. Pode, inclusive, trabalhar com proporções. Eu vou injetar 50% de meio de contraste, 50% de soro fisiológico, ou pode fazer mudanças nisso aí. Eu vou injetar 70% de meio de contraste e só dar uma pequena diluída, boto 30% de soro fisiológico. Pode trabalhar nas duas formas. Fazer esse ajuste ou 50%. Tá? Sétima questão. As imagens geradas durante o exame são exibidas em telas de computador do console do comando e é comum o uso da Workstation. E qual é a grande vantagem da Workstation? É permitir que você faça as reformatações, faça as mudanças necessárias para ter um diagnóstico mais completo, sem comprometer a aquisição de novos exames. Como é isso? Enquanto eu estou fazendo a aquisição no computador padrão, onde eu vou estar lá programando aí espessura de corte, região que vai começar, região que vai terminar, marcando o início e fim do exame. Em um outro aparelho à parte, eu vou estar reformatando para plano coronal, plano sagital,
fazendo o 3D, eu posso fazer uma aquisição com corte mais grosso e transformar no corte mais fino, eu posso fazer a mudança do filtro de janela de osso para janela de parênquima, por exemplo. Então, isso tudo eu posso fazer dentro da Workstation. Enquanto ela está trabalhando lá, eu não ocupo o meu outro aparelho que é só para aquisição de imagem. Facilita muito a vida quando você tem os dois para trabalhar. E se puder fazer com dois técnicos, aí fica perfeito. Enquanto um adquire, o outro vai lá e reformar. Nessas workstations, eu vou ter uma relaçãozinha de quando a gente gera as imagens e quando a gente reconstrói as imagens. É só lembrar o seguinte, quanto mais informações eu tenho, mais fidedigna, mais qualidade de reformatação, de reconstrução eu vou ter. Se eu estou fazendo corte bem fininho, as imagens vão ficar mais fidedignas. Se eu faço corte muito grosso, você vai ter uma imagem menos lisinha, uma imagem mais borrada. Então, eu tenho que fazer um ajuste aí e analisar que tipo de exame é que eu estou trabalhando. Se eu vou fazer um exame padrão, só para, por exemplo, ver uma linha de fratura, eu tenho uma estrutura que não é tão pequena, eu posso trabalhar com uma imagem menos refinada, com cortes mais espessos. Eu reduzo a dose do meu paciente, reduzo o desgaste do meu aparelho e faço meu exame mais rápido. Agora, se eu vou fazer uma estrutura que eu preciso de uma qualidade de imagem perfeita, aí não, meu amigo. Aí o ideal é que você faça com corte bem fininho, um espaçamento quase zero, para poder ter uma imagem show de bola como está esse coraçãozinho aí. Esse exame desse coração é para ver essas artérias que ficam fora do coração. Uma artéria bem pequenininha, um estudo de coronárias, artérias coronárias. São bem finas, bem pequenas. Para visualizar isso legal do jeito que está aí com esse 3D, eu preciso de corte bem fininho no meu coração. E eu preciso de um aparelho muito rápido para poder fazer legal desse jeito aí. Chegou mensagem para você. Penúltima questão, bem facinha, bem direta. Quais as características ideais de uma ampola de raio-x? Lembrar do alto poder de dissipação do calor, que ela esquenta, quanto mais rápido ela libera o calor, melhor essa minha ampola. E como ela esquenta muito, você tem uma ideia, essa unidade MHU é uma unidade que foi criada só para ter noção das temperaturas de uma ampola de raio-x, que são altíssimas. É na casa de milhões de calor. Ela tem que resistir a essa temperatura. Essa característica aí é que faz com que você possa ter aquisições de um maior tempo e de um espaço maior e com cortes mais finos. Então eu posso fazer um abdômen, se o meu ampola for muito boa, eu posso fazer um abdômen total de uma única vez com corte de 2 milímetros, 3 milímetros. Se minha ampola não for tão boa, eu além de ter que fracionar o abdômen e fazer abdômen superior e abdômen inferior, eu não vou poder utilizar corte muito fino. Tenho que trabalhar na casa de 10 milímetros, na casa de, no mínimo, aí, 8 milímetros. Senão, meu aparelho vai esquentar e eu vou acabar levando ele à falência, porque ele aqueceu e derreteu, perdeu qualidade de imagem. Encerrando aí, a última questão de escala de Hansfield. Essa escala é a forma padrão que a gente tem de diferenciação de densidade das estruturas. E a gente cria essa tabelinha aí, onde eu vou ter estruturas que são hipodensas, e essas estruturas hipodensas, elas são de baixas densidades. As mais hipodensas que a gente tem são as áreas que são pneumáticas, onde eu vou ter presença de ar, como pulmão, seios da face, mastoide, que é essa região aqui atrás da orelha. Regiões isodensas, é que tem densidade próximas da densidade da água, como, por exemplo, o humor aquoso, aquele humor vítreo do teu olho, o líquido céfalo-raquidiano,
E os líquidos sinoviais articulares, aquele líquido que fica dentro das articulações. Articulação do ombro, como o pessoal do interior chama, aquela água do joelho. E nas regiões hiperdensas, regiões de alta densidade, como o osso cortical, como os meios de contraste positivo, no caso o contraste iodado é um deles, como os metais, no caso as platinas, das próteses de platina aí. E eu tenho que lembrar que eu posso fazer relações entre estruturas que têm densidades altas. Por exemplo, aqui eu posso ter o osso esponjoso, o osso cortical e o meio de contraste positivo, onde eu vou ter que o osso esponjoso, por mais que ele seja hiperdenso, ele é hiperdenso, mas só que o osso cortical é mais denso do que o osso esponjoso. Então, em relação ao osso esponjoso, o osso cortical é hiperdenso e o esponjoso é hipodenso, se eu comparar um com o outro. Se eu comparar o meio de contraste positivo com o osso cortical, ele vai ser mais hiperdenso ainda. Então, eu posso pegar aqui o osso cortical, comparar com o meio de contraste, e o osso cortical ser hipodenso em relação ao meio de contraste. Mesma coisa quando eu falo com baixa densidade. Se o maxilar vai ser hipodenso, o pulmão também é hipodenso e o baço é hipodenso. Só que eu vou ter essa relação aí, ó. Eu tenho hipodensidade do seio maxilar, só que o pulmão tem menor hipodensidade e o baço é menos hipodenso ainda. Se eu for trabalhar em números, por exemplo, o seio maxilar vai estar próximo de menos 1000. Já o pulmão vai estar lá próximo de seus 600, 700 negativo. E o baço vai estar lá próximo de menos 100, menos 50. É hipodenso? É. Mas é menos hipodenso do que o pulmão, que é menos hipodenso do que o seio maxilar. Beleza?